Boa noite para todos. Eu ainda estou resolvendo casos. Algumas pessoas me falaram que era bom usar o microfone, outras falaram que não fez muita diferença. Então eu peço compreensão. Estou mandando o link para o grupo da igreja. Então, se mais pessoas puderem aceitar aí. Talvez de início já falar que é bom vocês se inscreverem, porque quanto mais pessoas inscritas, mais ferramentas eles nos proporcionam. Então, espero que a gente alcance o objetivo. Estou tentando me acompanhar aqui também. Não consigo ver quem escreveu algo. Eu gostaria de pedir para verem da possibilidade. Ele tem uma configuração diferente e deveria proporcionar a possibilidade de escrever. Então, eu vou dar uma olhada primeiro. Não consigo ver se está escrevendo ou não. Me dá uma licencinha. Então, estou vendo aí que estão já escrevendo. Boa noite. Anneliese Danica, Erika Klassen, Erika Pauls, que bom. Eu vou virar esta câmera, talvez eu daí consiga olhar neste celular. Peço a compreensão de vocês. Opa. A Ingrid já me mostrou que dá para ver no celular dela também. Então, estamos avançando. E eu espero que a gente continue, sim, a avançar com essa transmissão também. Me falaram que tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas também estou tentando ver no meu celular e não consigo ver aí. Então, os que estão presentes sejam bem-vindos. Nós queremos dar continuidade com o nosso culto de oração, visando, buscando aí orar hoje para mais um casal. Semana passada eu entrei em contato com Matias, Thelma e Daniel e pedi para eles me enviar alguma informação para que a gente possa orar. Peço a Deus a possibilidade dele me enviar um texto ou me indicar um texto. Opa, está aparecendo agora. Hartmut, Margarete, Andreas Friesen Martens. Que legal, agora eu estou vendo aí que tem mais gente conseguindo escrever, então nós estamos avançando sim. Eu peço a Deus que Ele me mostre os textos a serem usados. Meu propósito é trazer textos que falam de um chamado. Eu já usei 2 textos para isso e hoje eu vou usar o 3º texto. E quando eu estava refletindo, na verdade, nós temos uma porção de textos. Se vocês puderem compartilhar aí em relação ao áudio, se ele está funcionando, se eu tenho que abaixar mais a cabeça ou se ele sempre está mais ou menos normal,
talvez eu colocando ele próximo aqui na minha frente também seja normal. Vamos ver o que nós conseguimos fazer, né? Eu quero usar o texto de Isaías, e antes de usá-lo eu quero orar com todos nós. Obrigado, Deus, que nós podemos estar contigo. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pela obra que se realiza em nós e através de nós. Nós queremos chegar a atingir o alvo. Combati o bom combate, mantive a fé, preservei a fé, lutei até o final. Que esse também seja o nosso objetivo, para alcançarmos a coroa da vida eterna, mas também para poder falar para outras pessoas de que essa vida com Deus vale a pena. Então esteja nos abençoando em teu santo nome. Amém. Isaías capítulo 6, para quem não está presente ainda, aliás, para quem não pegou a Bíblia, pega a sua Bíblia em Isaías 6, é um chamado assim bastante usado em muitos momentos. Eu realmente não gostaria de fazer uma dissertação em cima do conteúdo teológico, mas simplesmente ver as palavras que cada um dos envolvidos nesse chamado, as reações ou as observações de cada um, e em cima disso estarmos aí falando também sobre a vida do Matias e da Thelma. Talvez existem coisas que sejam muito parecidas. Isaías capítulo 6 começa dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu e viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. A primeira observação deste texto, ela é que Isaías vê o Senhor. E o termo usado aqui é o termo hebraico chamado Javé, que demonstrava, assim, um Deus todo-poderoso, um Deus que chama, um Deus que tem o propósito bem fixado. Isaías vê ele sentado no trono alto e exaltado. Isso quer dizer que Isaías se vê como alguém que está abaixo, porque se ele estivesse acima, não poderia, né? E a aba de sua veste enchia o templo. Então, isso é uma visão que o profeta Isaías tem. Acima deles, acima deste Deus, estão os serafins. E eles contam, eles proclamam: Santo, Santo, Santo. Uma vez a Yadira trouxe uma mensagem para nós em relação a isso, e essa triplificação deste santo aqui realmente expõe o máximo de santidade do Senhor. Aquele mesmo Senhor que Isaías vê. E aí Isaías se toca, ele grita: ai de mim, estou perdido, tenho pecado. Versículo 5, ele vai falar disso. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías teme. Isaías tem certo receio, certo medo. Eu não consigo contra este Senhor.
E essa é a atitude nossa quando nós somos chamados para qualquer ministério. É reconhecer a santidade de Deus, o chamado dele, reconhecer a nossa postura diante dele, que nunca vai ser completa, nunca vai ser conforme o que deveria acontecer, ou conforme a santidade de Deus, a não ser por Jesus. Um dos serafins pega uma brasa ardente com uma ferramenta e toca os lábios do profeta Isaías. Queimando, né? Destruindo o que precisa ser destruído para que o chamado aconteça. E os lábios do profeta Isaías, pelo que nós podemos ler, estavam impuros. Ele se vê como um homem que não pode se santificar, se perdoar, ou perdoar os seus pecados perante Deus. Os pecados são removidos e o seu pecado será perdoado. Muito claro. Só então o Senhor responde. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviará e quem irá por nós? A purificação, e eu acho que esse foi o procedimento na vida do Matias e da Thelma, que tiveram suas histórias iniciais bem diferentes. A Thelma já com uma idade mais avançada do que o Matias muito tímido em relação a muitas coisas, se via muito mais atrás no apoio para trabalhos que ele fazia, mas ele ouviu esse pedido: a quem enviarei e quem irá por nós? Tendo ouvido isso, presume-se que a vida foi acertada, assim como também com o profeta Isaías. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Que resposta rápida, que entendimento, que discernimento, que leitura e que reação agradável. Não fazendo mais muitas perguntas, não se lamentando, não permanecendo nesse estágio de eu sou culpado, que não sei o quê, mas assumindo: estou aqui. E quando Matias e Thelma tiveram essa visão de ir para a Bolívia, eles até tiveram oportunidades de dizer assim: não, mas não era, talvez nós vamos ficar na Médici, talvez isso, talvez aquilo, né? Eles tiveram alguns diálogos conosco, mas eles continuaram perguntando e foi confirmado. O Senhor Javé responde: mesmo ouvindo, vocês não entendem. Ele continua o texto ele diz, o Senhor: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche seus olhos. Que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Quase não dá para entender que o Senhor estivesse falando isso. Em outras palavras, ele diz: tudo isso acontece e eles não veem. Tudo isso acontece e não há resposta para o Senhor em relação a isso. Os ouvidos deles não captam, os olhos deles não captam e o coração deles não capta. São 3 fontes de entradas principal para
para a nossa vida com Deus. Então, fica aqui o convite para nós, de que nós possamos estar ouvindo, vendo e entendendo. É muito importante isso para a nossa vida de oração, tal como foi para a vida do casal que nós estamos orando, que vamos orar hoje. E aí Isaías pergunta: até quando, Senhor? Vocês percebem que a conversa é entre Isaías e o Senhor, Deus. Até quando isso? O próprio profeta tem dificuldade em aceitar esta delonga, né? Não pode ser possível tanto tempo assim. Então ele pergunta até quando isso deve perdurar. E aqui vem uma resposta que hoje, ao me preparar, me veio assim. O Senhor Javé responde, e ele responde, o Senhor, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Ponto. Eu coloquei para mim assim, até quando? Até que a destruição de Israel seja total. E pensando no povo da Bolívia, eu tenho que cuidar para apenas olhar para eles, e também olhar para a nossa igreja, para a nossa situação, e perguntar até quando, e pensar o seguinte: nós, de uma forma especial, há mais de 2 anos e meio, estamos orando pelo nosso governo nos domingos pela manhã, de uma forma especial. E nós perguntamos até quando? Muito parecido com essa situação do povo de Deus. Eles tinham extrapolado todos os limites e agora estavam sofrendo as consequências. Não era a ação de um Deus raivoso. O pecado sempre traz consequências. Algumas vezes mais pesadas, outras vezes mais leves. Mas o pecado sempre traz consequências, então vamos lembrar disso e atentar para isso, de que existem momentos em que o Senhor faz uma destruição total. E se a gente ouve os relatos de como as pessoas vivem a fé, realmente dá a entender que a liberdade ou a liberação de Deus para que eles se afundassem. Temos que pensar que eles saíram muito antes da Rússia do que os nossos pais. Eles optaram por uma vida diferente. Não sei se este foi o pecado em si, mas a verdade é a seguinte: realmente existe muita escuridão na Bolívia em relação às verdades espirituais. Então vamos acompanhar a este casal em oração hoje. Mas o texto ainda não está terminado. Ele diz: mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o tronco. Nem da semente vai sair a próxima árvore. É da mesma raiz. É muito interessante observar. E eu gostaria de ousar falar isso também em relação à verdade de igrejas que hoje ainda vivem muito
na tradição, que vivem na parte de suposições e de não abrir mão, de não querer coisas novas. Nesse sentido, sim, eu gostaria de dizer que Deus realmente ainda dos que sobrarem, o tronco que ficou na Bolívia, o tronco que ficou no México. Por isso, esse pessoal da Bolívia, eles vieram da Rússia para o Canadá e Estados Unidos na sua grande maioria. Dos Estados Unidos foram para o México, onde também só permaneceram pouco tempo e eles foram para a Bolívia. Sempre alegando alguns fatores, que de certa maneira foi uma decisão lá na Rússia de não poderem fazer proselitismo, assim se chama quando uma religião busca convencer a outra, indiferente se ela é uma religião cristã ou não, de ambos os lados, quando se vai buscar desconstruir uma religião, seita, sei lá, para construir outra, isso tem o nome desse proselitismo. E aqui está escrito que desse tronco vai sair algo. E outros textos proféticos vão falar da raiz que brota. Então, realmente, esse é a situação. E nós podemos aplicar isso também para a oração que nós queremos fazer hoje. Então, eu quero terminar aqui com essa parte de observar a palavra de Deus. Eu gostaria de muito poder fazer isso junto com outras pessoas. Pastor Erisvan e Olga, no momento ainda tem assim, bastante dificuldade em relação ao pai da Olga, que está junto aqui, com uma idade já bem avançada, e eles passaram algumas noites muito severas, no sentido de ele não poder dormir. Espero muito que possam dormir, mas ao mesmo tempo eles estão chegando e já estão se envolvendo com alguns ministérios, seja o Ministério das Mulheres, que acontece na quarta-feira, onde as crianças vêm para a escolinha e mulheres se encontram a cada 14 dias. Então, tanto isso como daí a necessidade de alguém cuidar em caso do pai da Olga, né? Então, vamos ter essa compreensão também em relação a toda essa situação. Mas eu queria ter também o pessoal da igreja junto. Eu já fico contente quando eu consigo ver quem está participando, quem faz parte aí do grupo que está junto conosco. Mas eu confesso que eu gosto muito de ver aí as pessoas participando aí. E para fortalecer a questão do Matias, da Thelma e do Daniel, que são missionários na Bolívia, eu mandei um áudio para ele e ele então me respondeu. É um áudio, aliás, são 3 áudios, e ele entra assim em bastante detalhes. Eu fiz algumas anotações do que ele contou. Eu acho que foi muito positivo isso. Eu gostaria de ler para vocês o que eu anotei e que vocês mesmos possam, com isso, terem orações específicas para esse casal. No início, houve muitas novidades. Então, ele relata um pouco sobre como eles chegaram e como o que eles tinham proposto, eles queriam fazer e coisa assim. Fizeram muitas visitas, mas em muitas visitas parece que não houve o avanço. Neste ano alguma coisa mudou, vamos dizer, no segundo ano eles já estão mais habituados, principalmente em relação às visitas. As pessoas estão compreendendo melhor e eles estão entendendo melhor as pessoas.
E com isso estão aproveitando algumas oportunidades que lhes são dadas, que antes eles não viam. Por exemplo, ele participou de um velório e posteriormente, nos encontros com pessoas, eles perguntaram: você estava no velório? E isso abriu diálogos, isso abriu portas para eles. Então eles ficaram bem contentes em alguma situação. Por outro lado, na colônia em uma das colônias que eles visitam, um homem cometeu suicídio, o que abala uma estrutura social toda. Não é só o homem mesmo, ou a família mais próxima, ou a família ampliada, todos envolvidos. E eles foram visitar essa família que ficou enlutada. E aí ele escreve, ou relata que houve empatia a ponto de poderem almoçar juntos com a família do homem. Isso não acontece muito lá, porque nenhum copo de água você pode estar recebendo porque você não é deles. E aí isso lhes deu assim uma boa possibilidade de avançar com os relacionamentos. Deus tem colocado pessoas ao lado para nos acolher em relação à nossa solidão e às vezes tristeza. Então eles admitem essa situação de que não tem família ali, que os relacionamentos se constroem com bastante dificuldade, mas eles, por outro lado, têm outras possibilidades de contato. E aí eles foram visitar uma igreja menonita na região deles mesmo, na cidade ali, que já está trabalhando há mais tempo ali. E foram assim muito bem recebidos. Essa família menonita não é da colônia, mas eles conhecem a vida da colônia. E eles relataram como eles entenderam e como viram a reação de pessoas, e com isso conseguiram ajudar muito o Matias e a Thelma em relação ao que eles fazem. Agradecimentos pelas igrejas, pelos amigos, por pessoas que nos apoiam em oração e em finanças. Então, se você quer orar junto hoje, essa é uma oportunidade. Em relação ao Daniel, no início ele tinha assim bastante dificuldade de processar toda essa mudança, mas Matias me relatou, Deus tem suprido as suas necessidades de relacionamentos também. Então o pequeno Daniel, ele está assim sendo atendido por Deus também. Saúde relativamente bem, eles não descobrem direito o que, mas água, alimento, alguma coisa nem sempre tão limpo, lhes trouxe algumas situações de viroses. Já o Matias disse que uma delas que ele teve, ele nunca tinha experimentado, né? Então vamos orar por eles. Aqui já mencionei agradecimentos, vários, mas também os motivos de oração. A igreja de Deus, onde eles estão, tem uma escola, e ali ficaram sem professor na língua alemã, que é de grande importância, porque a maior parte dos menonitas lá, então, fala também o alemão ou o Plautdicht, né? E então Matias se ofereceu para um dia de trabalho por semana na escola. Isso é motivo de gratidão, mas também de intercessão. Esse pastor, na verdade, foi por 3 meses para o México, e ele vai voltar de novo, então é mais uma ponte que o Matias está podendo fazer, e com isso se envolvendo mais com as pessoas. Então vamos agradecer por essas questões. A Thelma fez curso de massagem aqui, enquanto estava aqui em Bagé, ainda, Colônia Nova, e ela está podendo usar em um dia por semana. Ela faz atendimentos. Ainda existe muita resistência quanto ao que terceiros fazem, ao que é novidade, mas
que Deus possa andar à frente deles. E aí o Matias foi assim bastante sábio, conforme ele quer. Se ele quer que isso avance, que isso seja mais uma fonte de contatos, Deus vai providenciar isso. A Igreja de Deus, isso eu já tinha lido. A comunidade em que vivem tem suas dificuldades. Então, inclusive nos relacionamentos dos que já fazem parte dos missionários que saem dessas comunidades, né? Vamos orar pelas famílias da localidade em que Matias e Thelma se envolvem com atendimento a estas famílias. É uma guerra espiritual. Com toda certeza é a luz e as trevas se encontrando. E aqui acho que é muito importante nós estarmos conscientemente clamando a Deus que Ele possa construir um muro de fogo de proteção para eles, porque o inimigo ele vai tentar derrubar, o inimigo vai tentar fazer o mal, mas que ele possa assim perceber como estão sendo protegidos em relação às dificuldades que tem ali. Pedido de sabedoria divina em relação às colônias que têm intenção de fortalecer os vínculos, onde eles têm a intenção de fortalecer os vínculos. Eles reconhecem, eles precisam dessa ajuda. Então, eles estão pedindo para que nós estejamos orando por eles nesse sentido. Saber como lidar com a situação da religiosidade das pessoas das colônias em relação a coisas externas. Em todos os casos, para nós, isso são coisas externas, como roupas, cabelos, trajes, costumes, e não a lei. Então, vamos estar orando por eles. A família em relação aos trabalhos, as famílias, para todas as famílias em relação aos trabalhos. A Igreja de Deus, às vezes, sente a pressão da falta de resultados e, na sequência, avaliam a continuidade do trabalho da igreja. Então, esses trabalhos sendo feitos em um solo muito duro, trazem, assim, dificuldades em resultados imediatos e fáceis, né? E, nesse sentido, eles pedem que nós estejamos orando. Orar pelo desenvolvimento das pessoas que já aceitaram Jesus, bem como orar pelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Então, isso foram motivos aí que ele me contou, e aí ele no finalzinho gravou mais um áudio pequeno, onde ele disse assim: temos pensado em visitar o Brasil, então eles não nos esqueceram, eles estão lembrando de nós, sim. Só que na virada do ano, com Natal e todas aquelas festas de família, ele diz aí, vamos acabar não tendo o espaço necessário, né? Porque todos vão querer Então, eles estão planejando no mês de abril que vem vir aqui tirar as férias, motivar as pessoas para orar e prestar relatório, prestar contas do que estão fazendo, motivar a continuar com a doação também. Esse seria assim em relação a Matias e a Thelma. Eu sei que nós não vamos lembrar, eu não consigo lembrar de tudo isso em uma oração. E por isso eu gostaria de ter relatado isso e que Deus possa orientar cada um de nós a orar por aquilo que Ele quer que estejamos orando. Outros motivos, eu gostaria de mencionar algumas situações assim que todos nós já conhecemos, mas que realmente são assim doloridas de conviver, né? Gertrude Thyssen, Gertrude Kiloff, Marlene Kasdorf e família do João Friesen, que perdeu a sua esposa, também Johann e Hildegard Janssen, Susanne Rau, Jacqueline Danike, bem como tantos outros. Vamos estar de
lembrando de orar por eles também. Obrigado pelos que escreveram aí que o som tá bom, eu vi agora. Orar pela festa, aliás, primeiro aqui, Johan, esses eu já tinha mencionado. Orar pela festa da colheita, último final de semana de junho. Nós vamos estar recebendo visitas de Santa Catarina. Já vai um pequeno aviso aí, se inscrevam para poder acolher. A Hannelore e o João estão cuidando desse acolhimento das pessoas. Liguem para a Hannelore. Escrevam para a Hannelore e digam, eu quero receber 3 pessoas, 2 pessoas casadas e um solteiro, eu quero receber. Então, isso ajuda bastante a esse trabalho. Orar pelo encontro de casais, agora na sexta-feira vamos ter um encontro de casais da Regional, que realmente seja um encontro que venha a somar. Orar por amanhã eu quero, nós como liderança queremos reunir o Conselho Pastoral, ele tem assim buscado essa forma geral de liderar todos os líderes, e nós estamos aí passando um material, inclusive, em relação ao que os nossos pais escreveram, as atas de fundação da Igreja Irmãos Menonitas no Brasil, para tirar um pouco da essência que tem lá, do que é importante para nós, e entender e podermos caminhar para frente. Então estejam orando por isso também. A Ingrid pediu para agradecer, ela hoje não está aqui, ela ainda está fazendo alguns atendimentos, ou um atendimento em uma das famílias, que amanhã precisa ser levado para Bagé. Bazar, obrigado e venha nos visitar, mais ou menos nesse sentido. Domingo foi muito bom, obrigado por cada um que participou e que se envolveu. Ela teve bastante ligações, bastante procura, aquele telefone que ali se encontra na placa, está sendo usado. É uma novidade, mas nós queremos ter essa palavra de gratidão e dizer, se você gostaria, precisa de adquirir algo, ou se você sabe de alguém que tem assim um acesso mais fácil a questões que tem lá, ou se você gostaria de trazer doações. Tiveram pessoas que perguntaram, mas tem um pequeno defeito, um utensílio doméstico, ainda dá para usar? Põe lá. Muito provável. Existem preços lá, eu vi 1, 2, 3, 4, 5 reais. Em vez de você não ter nada, você ter algo que funcione em partes, mas que ainda funciona, né? Desde aparelhos de aquecer a água até tudo que você pode imaginar. Então, vamos fazer disso uma possibilidade de testemunhar do amor de Deus para pessoas que precisam. De Bagé, várias pessoas já ligaram, das igrejas principalmente, para poder ajudar. Nós agradecemos a todos que se envolvem nesse sentido e queremos continuar orando. Eu quero fechar esse momento de oração orando também, e de uma maneira especial aí, todos esses motivos que eu já mencionei para nós. Obrigado, Deus, que nós podemos ter esse momento. E eu sei que tem diversas pessoas conectadas, que realmente seja uma união de oração. E que a voz do povo que clama possa ser ouvido por ti, mas que nós também possamos, tal como o profeta Isaías menciona, podermos ouvir, ver e perceber em nossos corações a tua vontade, o teu chamado ao arrependimento, à volta, porque também nós corremos esse risco de nos desviar. Obrigado que Matias e Thelma estão ali com essa intenção de falar para as pessoas que é o arrependimento que leva as pessoas a Cristo e não a forma externa. Não o que nós comemos,
nos torna impuros, mas o que sai de dentro é a prova da impureza que nós temos. Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado que nós podemos estar orando por eles de uma forma especial, no sentido de eles terem uma cobertura divina, uma cobertura espiritual, uma cobertura que lhes proporcione crescimento pessoal e também crescimento de igreja. Deus, faça a tua igreja renascer na Bolívia. Assim como nós, seres humanos, somos, quando tudo vai bem, nós acabamos montando formas externas de leis e com isso achamos que estamos agradando a Ti. Nós não devemos buscar agradar a Ti para conquistar algo, mas como consequência do nosso amor a Ti. E que isso venha acontecer na Bolívia, tal como no Brasil também. Obrigado que nós podemos orar pelos campos missionários do Brasil aqui também, da agência regional aqui no Rio Grande do Sul, mas se expandindo para as outras regionais e a nacional, avançando até o Amazonas, até o norte do Brasil, Deus. Abre as portas antes que seja tarde demais. Obrigado que podemos colocar em Tuas mãos as pessoas que sofrem, e aí temos a Gertrude Thyssen de uma maneira especial. Quero pedir que o Teu sangue cubra ela, em nome de Jesus, e que ela se sinta livre de qualquer opressão, tal como a Gertrude Kilof. Deus, Tu sabes o tanto de sofrimento que ela passa. Tem misericórdia que ela possa sentir a Tua mão sobre ela. Pessoas enlutadas como Marlene Kasdorf e família do João Friesen e outros, a Doris Kasdorf também. Os homens também, temos diversos homens que são viúvos, Deus, Hartmut Walter, Roland Martens. Deus, tem misericórdia. Primeiro, existe o grande milagre de pessoas se unirem e depois a vontade de Deus permite esse sofrimento, então sustente a cada um. Johan e Hildegard Jansen, que também passam pela fase da desconstrução de vida. Deus, tem misericórdia. É um processo difícil. Lembramos da Suzane Rau, Jaqueline Daneke. Esteja abençoando eles. Queremos sim, nos próximos dias, semanas, ter a festa da colheita, Deus, onde expressamos a nossa gratidão, e realmente temos muitos motivos de gratidão. Queremos orar pelo encontro de amanhã, onde a liderança está sendo treinada para liderar. Deus, abre as portas para que realmente aconteça a unidade e que a gente juntos possa se humilhar e se quebrantar e buscar a presença de Deus. Bem como o encontro de casais na sexta-feira. Deus, toma tudo em Tuas mãos. Também nós queremos clamar pelo bazar que se reiniciou, grupo de mulheres, grupo de homens. Existem tantos programas na nossa igreja, retiros da juventude, retiros dos adolescentes. Esteja conosco, retiro da regional. Deus, elimina qualquer fator de separação, elimina qualquer perigo de desunião, Deus. Nós queremos ser um exemplo. Então, esteja conosco, nos abençoe e nos proporcione uma boa noite de descanso. Dê a proteção para todas as famílias, Deus, que se dobram diante de Ti, que se humilham diante de Ti e buscam essa graça de Ti. Teu santo nome. Amém. Quero só finalizar dizendo que esse áudio ainda não pode ser gravado direto, então assim que eu fechar, ele não vai estar disponível. Nós vamos fazer que nem fizemos com o culto de domingo. Ele precisa geralmente algo de horas para que no YouTube ele seja gravado.
e aí eles nos disponibilizam para gravar como um link. E só então nós podemos disponibilizar esse acesso para terceiros, para outros, para qualquer pessoa, via um link, né? Então, vocês viram que eu já coloquei os cultos de oração, o culto de domingo já está lá. Para que isso venha a nos facilitar, estou aqui motivando para que nós estejamos, sim, nos inscrevendo, que a gente possa sim, aumentar o número de inscrições e com isso ter mais maneiras aí de estarmos construindo isso. Ana Maria Val, Mônica Duck, agora meu dedo está aí, Mônica Duck, Helgar Pena, Marli Martens, Gisela Enz, Irmgard Peters, Ursula Martens, Andreas Friesen, Hartmut Hubert, Margarete Kasdorf, Erika Pauls, Erika Klassen e Annelise Danek. Obrigado a todos. Desculpa eu fazer meio cara feia, mas essa letra está bem pequena lá e eu não consigo ler bem. Então, que Deus abençoe. Um bom descanso. Foi para 50 minutos quase. Me perdoem, mas a carta era longa e eu acho que Deus está nos unindo. Já estamos avançando, eu estou contente com isso. Que Deus abençoe todos.